Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 1º de maio de 2020, Dia Internacional de Lutas dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. No programa de hoje, a gente escuta a companheira Keren Rodrigues, economista, militante do PT em São Paulo, que comenta o discurso do presidente Lula, publicado hoje de manhã. Escutamos também a companheira Natália Sena, da Executiva Nacional do PT, que faz o informe da reunião do Diretório Nacional ocorrido na última quarta-feira. E escutamos também o companheiro Elbson de Ávila, militante do PT no Rio de Janeiro, que começa hoje uma série de conversas que a gente trata ao longo de todo o mês de maio sobre o combate ao racismo. E o Elbson fala pra gente sobre o marxismo e a questão racial. Hoje, Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, pela primeira vez na história, nós não tivemos os trabalhadores ocupando as ruas do país e do mundo. Devido à pandemia do novo coronavírus, nós assistimos a atos virtuais. Aqui no Brasil, como nós já tínhamos informado no podcast de segunda e na edição especial da terça-feira com a campanha da Jandiro Errara, instalou-se uma disputa sobre como seria o 1º de maio unificado aqui no Brasil. Ontem, quinta-feira, alguns setores do movimento sindical saíram da construção unificada. E a razão é a que nós já tínhamos antecipado. O convite realizado para que figuras como Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, Fernando Henrique Cardoso participassem por meio de vídeos da transmissão nacional. Nós, da articulação de esquerda, combatemos esta decisão. Enfrentamos dentro da CUT e também publicamente. É um erro este convite. E seria um erro maior ainda transmitir caso estes vídeos chegassem. Hoje, um deles foi transmitido. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso apareceu no 1º de maio. Aquele mesmo Fernando Henrique Cardoso que perseguiu os trabalhadores dos anos 90, responsável pela privatização de amplos setores do setor público brasileiro, a Vale do Rio Doce, e quase entregava à Petrobras. Hoje fez um discurso no 1º de maio clamando pela unidade. Chegou a dizer que neste momento tão difícil não podemos ficar separados. Somente com muita união é possível enfrentar este desafio. Bom, é muita balela por parte do FHC aparecer para os trabalhadores, falar inclusive em solidariedade dos trabalhadores, quando ele é um dos responsáveis pela situação que nós vivemos hoje. Não podemos esquecer, Fernando Henrique, assim como Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, fazem parte do consórcio golpista que não reconheceu o resultado das eleições de 2014, que participou ativamente do processo de impeachment da presidenta Dilma, que sustentou o governo Michel Temer e que contribuiu diretamente para que Jair Bolsonaro ocupasse a cadeira da presidência da República. E diversos sindicatos, inclusive CUT estaduais, recusaram-se a fazer a transmissão e organizaram atos próprios, que na nossa opinião foi corretíssimo, pois não há espaço na luta política do país neste momento para fazer concessões àqueles setores que defendem o mesmíssimo programa antipovo, ultraliberal de Bolsonaro, e apenas desejam o programa bolsonarista sem a figura do Bolsonaro. É por isso que esse 1º de maio de 2020 marca de fato um momento muito importante da organização e da compreensão do momento e do estágio da luta que nós nos encontramos aqui no Brasil. Dito isso, a gente escuta agora a fala que o presidente Lula divulgou hoje pela manhã. Minhas amigas e meus amigos, trabalhadores e trabalhadoras do Brasil e do mundo, quero começar a minha fala prestando solidariedade aos familiares de todas as vítimas do coronavírus e a todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão lutando para salvar vidas em todo o mundo. Um vírus desconhecido conseguiu fechar as fronteiras, trancar em cada mais de 3 bilhões de seres humanos e mudar de maneira dramática a vida de cada um de nós. Há 3 meses
Estamos como um longo túnel sem fim, recebendo a cada dia notícias piores que as do dia anterior. A humanidade desperta todos os dias, torcendo para que o número de mortes de hoje seja menor que o de ontem. Estamos vivendo os mais tenebrosos dias da nossa história. O vírus que ataca todos indistintamente mostrou que a raça humana não é imortal e pode até desaparecer. A história nos ensina, porém, que grandes tragédias costumam ser parteira de grandes transformações. O que nós esperamos, o que eu espero, é que o mundo que virá depois do coronavírus seja uma comunidade universal, em que o homem e a mulher, em harmonia com a natureza, seja o centro de tudo, e que a economia e a tecnologia estejam a serviço deles e não o contrário, como aconteceu até hoje. No mundo que eu espero, depois da tragédia do coronavírus, o coletivo haverá de triunfar sobre o individual. A solidariedade e a generosidade triunfarão sobre o lucro. Um mundo em que ninguém explora o trabalho de ninguém. Um mundo em que se respeita as diferenças entre um e o outro. Um mundo em que todos, absolutamente todos, disponham de ferramentas para se emancipar de qualquer tipo de dominação ou de controle. Mas as grandes tragédias também são reveladoras do verdadeiro caráter das pessoas e das coisas. Não me refiro apenas a um deboche do presidente da República com a memória de mais de 5 mil brasileiros mortos pelo Covid. A pandemia deixou o capitalismo nu. Foram necessários 300 mil cadáveres para a humanidade ver uma verdade que nós, trabalhadores, conhecemos desde o dia em que nascemos. A tragédia do coronavírus expôs à luz do sol uma verdade inquestionável. O que sustenta o capitalismo não é o capital. Somos nós, os trabalhadores. É essa verdade, nossa velha conhecida, que está levando os principais jornais econômicos do mundo, as bíblias da elite mundial, a anunciarem que o capitalismo está com os dias contados. Está mesmo, está moribundo. Está nas nossas mãos, nas mãos dos trabalhadores, a tarefa de construir esse novo mundo que vem aí. O Brasil sempre foi uma terra de esperança. Apesar das extremas dificuldades, nós que nascemos e vivemos aqui, soubemos enfrentá-las e soubemos nos reinventar para crescer. O ódio e a ignorância se alimentam um do outro e são o oposto do que vai na alma brasileira. Como brasileiro, tenho a certeza que sairemos dessa tragédia para um mundo melhor, para um Brasil melhor. E é agora, em plena tempestade, que os brasileiros revelam o que são, o que somos: generosos, tolerantes, solidários. E é com esse espírito, essa alegria e essa criatividade que estamos todos lutando para sair das trevas e fazer chegar o mais depressa possível o amanhecer da justiça social e da igualdade e da liberdade. Espero que a tragédia do coronavírus seja a parteira do verdadeiro mundo novo que sonhamos. Viva o povo trabalhador! Viva o 1º de maio! O discurso do Lula, divulgado hoje por volta das 9 horas da manhã, circulou em todos os lugares. Primeiro, pelo seu conteúdo muito diferente das falas anteriores e mais frequentes do presidente. Companheira Keren, você fez uma espécie de análise do discurso do presidente Lula. Que questões, Keren, tu destacaria dessa fala do presidente? Boa noite a todos e todas. Sou a Keren, sou economista, militante do PT e falo aqui de São Paulo com vocês para comentar um pouquinho sobre o discurso do presidente Lula. Ele lançou na manhã desse 1º de maio seu discurso para os trabalhadores nas suas redes sociais e ele surpreendeu a todos pela escolha do enfoque, né? A crítica do capitalismo e a defesa aberta de uma sociedade comunista. E isso permeia a maior parte do discurso do presidente. Com certeza ele não vai poder ser acusado de ter tido um discurso recuado nesse sentido, né?
Por outro lado, em relação à política nacional, ele evitou falar abertamente sobre o tema. Em apenas uma passagem, ele cita diretamente o presidente da República, mas ele não nomeia. Passou bem longe de adotar o fora Bolsonaro, um grito que vem crescendo frente à crise do governo, né? A opção foi por evitar o conflito e pelo pouco detalhamento dos problemas políticos concretos e dos problemas governamentais. Foi um discurso inspirador, ele dialoga muito com a classe trabalhadora, com o imaginário também e a cultura popular do brasileiro, né? E em alguns momentos ele faz referência a uma alma do brasileiro, a esperança, a criatividade, solidariedade, generosidade e contra o ódio, a ignorância e as trevas. Você percebe aí claramente uma contraposição ao que representa o bolsonarismo, né? A cara brasileira do fascismo. No entanto, alguns pontos em relação ao discurso do Lula, eles podem ser destacados de maneira crítica. Em toda a sua fala, inexiste uma menção a estratégias e táticas políticas necessárias para se construir esse novo mundo, né? Isso não seria nenhum problema se não fosse o discurso do maior líder popular da esquerda do país em um pronunciamento do Dia do Trabalhador, em um contexto de crise política institucional, além da sistêmica do capital, e com a impossibilidade de se ir às ruas, de se construir um palanque real e um protesto de massas que levassem realmente à destituição, à saída de Bolsonaro. Do ponto de vista da estratégia, as associações de Lula entre a nova sociedade que virá e a crise, ainda que ele não explicite dessa maneira, dão uma certa impressão de automatismo, né, entre uma crise e uma revolução, ou a impressão de que essa revolução ela viria da evolução das mentalidades frente à situação. Ele repete bastante o mundo que virá depois do coronavírus, no mundo que eu espero depois da tragédia do corona, e é uma coisa que a gente ouve bastante por aí, é um certo otimismo que crises similares anteriores mostraram que é uma coisa que não se concretiza automaticamente, né? Sem uma classe consciente, organizada, o capitalismo pode simplesmente se reorganizar e continuar essa reprodução ampliada até a próxima crise. As crises, elas escancaram, sim, as mazelas e a lógica do capitalismo, mas os fatos por si só não são suficientes para que a classe trabalhadora associe o seu sofrimento ao sistema e organize uma ruptura sistêmica, né? Então, mesmo a faceta neoliberal do capitalismo, ela não está totalmente ultrapassada, porque em primeiro lugar, porque não é a simples intervenção do Estado que descaracteriza o neoliberalismo, né? Diferentemente do liberalismo clássico, o neoliberalismo ele é caracterizado justamente pela incorporação do Estado a uma lógica de mercado. Então, as tentativas de reformas que retiram ainda mais direitos dos trabalhadores, aproveitando-se da pandemia, mostram isso explicitamente, né? Lula, ele afirma logo no início da fala dele que o vírus ataca a todos indistintamente. Então, a questão de classe, né, ela fica fora do discurso. Porque se é verdade que o vírus tem esse potencial de atingir a todos, isso não se dá indistintamente. As periferias, a classe trabalhadora está sendo muito mais penalizada, a letalidade é muito maior, como mostram os dados aí. Então, seria muito importante, nesse sentido todo, né, o debate nacional ter sido puxado pelo presidente, e principalmente o fora Bolsonaro, o fora Mourão, fora toda a política que está aí, não só por uma ilegitimidade, porque foi um golpe envolvendo a legalidade também, uma legalidade deturpada, não só pela ilegitimidade desse governo, né, pela prisão ilegal do Lula, do principal concorrente à presidência, como pelo aprofundamento da crise, pelas mortes mesmo, que a continuidade do governo Bolsonaro provoca. Valeu, Keren. Muito obrigado, companheira. E agora a Natália Sena. Companheira, nessa semana a gente se reuniu, na quarta-feira, em uma reunião do Diretório Nacional do Partido. Uma reunião que não terminou, não é mesmo? Cujo conteúdo era, principalmente, o conteúdo da palavra de ordem fora Bolsonaro, ou seja, a posição que o partido adotaria relativa
aquela resolução que já havia sido votada dentro do WhatsApp há alguns dias. No entanto, a reunião caminhou por um outro caminho. Você podia contar um pouco para a gente, Natália, como é que foi esta reunião do Diretório Nacional do Partido? Oi, Patrick, ouvintes do nosso podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Patrick, a reunião do Diretório Nacional do PT aconteceu quarta-feira. Parte dela é pública. A parte da manhã, onde foram feitas falas de 2 ex-ministros da Saúde, José Gomes Temporão e Arthur Quioro. Foram feitas falas da presidenta Dilma, do ex-ministro Celso Amorim, e foi feita uma fala de conjuntura do ex-ministro do governo Lula, Franklin Martins. Essa parte é a parte pública, foi uma parte interessante, muitas informações pertinentes, tanto sobre a situação epidemiológica da saúde em relação ao coronavírus, quanto em relação à conjuntura. Então, eu recomendo aos nossos ouvintes, quem puder, quem tiver disposição, que assista essa parte pública da reunião, está disponível no YouTube da TV PT, e é interessante para, a partir das falas feitas lá, entender as divergências que existem e que a gente vai comentar no programa de hoje e também no programa de segunda, porque a reunião do Diretório Nacional do PT ainda não acabou. Não acabou porque foi combinado que no sábado, esse sábado agora, amanhã, a gente vai continuar a votação de emendas ao texto base que foi aprovado. Diante da falta de tempo, que na minha opinião é provocada por uma imensa desorganização na condução da reunião, não foi possível fazer o debate e a votação das emendas. Então, essa parte da reunião e uma opinião sobre o texto final que foi aprovado, a gente só vai ter como falar no próximo podcast. Mas quando se assiste à parte pública da reunião, a fala que os convidados fizeram, especialmente o convidado que foi chamado para fazer o debate de conjuntura, dá para perceber uma coisa que a gente tem falado desde que o PT adotou a palavra de ordem fora Bolsonaro. Se aceitou a palavra de ordem, a agitação, a consigna fora Bolsonaro, mas ainda não está nítido e não está bem debatido. E existem divergências sobre qual é o conteúdo dessa palavra de ordem, né? Qual é o conteúdo que o PT vai dar à palavra de ordem fora Bolsonaro. Isso fica evidente quando o convidado para fazer a fala de conjuntura ao Diretório Nacional diz com todas as letras que é preciso priorizar a luta contra a pandemia e a questão da saúde e não a disputa política. Então, mesmo a gente já tendo adotado a palavra de ordem fora Bolsonaro, ainda aparece na fala que conduz o debate, que abre o debate de conjuntura ao Diretório Nacional do PT, posições desse tipo. Isso é um sinal evidente que a maioria do PT ainda está titubeante em relação a que conteúdo vamos dar a essa palavra de ordem. Na parte da tarde da reunião, foi a parte em que houve o informe e a exposição sobre uma pesquisa da Vox Populi, encomendada pelo PT. Essa pesquisa foi divulgada já, logo após a reunião, está circulando informações sobre essa pesquisa. E o fato que mais chama a atenção, que foi exposto pelo Marcos Coimbra, do Vox Populi, é que, basicamente, o governo está capitaneando politicamente, está tendo benefícios políticos em relação à popularidade com a aprovação dos R$600. Então, é uma coisa curiosa e paradoxal, né? Porque a gente luta para aprovar os R$600 no Congresso, uma parte importante da esquerda acha que é suficiente seguir lutando e denunciando e aprovando medidas legislativas, e quando você vai ver no concreto, a consequência política disso no povo é que Bolsonaro é que é o responsável e que ganha em popularidade com a aprovação dos R$600. E, por outro lado, baixíssima aprovação popular dos partidos em relação ao enfrentamento da crise. Não há um reconhecimento por parte da população, pelo que indica a pesquisa do Vox Populi encomendada pelo PT, não há um reconhecimento de que os R$600 é fruto da luta da oposição, dos partidos de esquerda, mas sim há um reconhecimento de que é algo feito pelo governo federal, que de fato é quem paga, né? Então, naturalmente, iria colher os frutos políticos
desse auxílio emergencial. E ainda sobre a pesquisa, outro ponto que eu queria chamar a atenção é que a pesquisa indicou o seguinte: em torno de 70% das pessoas que se cadastram para receber o auxílio emergencial acham fácil se cadastrar. E mais ou menos o mesmo percentual que já se cadastrou não recebeu. Então, esse número, apesar da pequena, enfim, são 1.500 pessoas entrevistadas e tudo, mas é uma amostra de que o problema do acesso ao auxílio emergencial não é tecnológico, não é de falta de acesso ao celular. Mesmo quem não tem celular tem dado um jeito de conseguir algum emprestado ou o que for para fazer o cadastro. O problema é que o governo não está pagando, né? Isso já ficava bem nítido nas notícias, a maioria das notícias que a gente acompanha na televisão das pessoas fazendo seus relatos sobre a dificuldade em relação ao auxílio emergencial indicavam isso, né? As pessoas faziam o cadastro, mas o benefício estava em análise ou o benefício era negado, mas a pesquisa mostra isso de forma mais evidente, né? As pessoas acham fácil se cadastrar, ou seja, elas conseguem se cadastrar, acham fácil, ou mesmo quem acha difícil, no final das contas, consegue se cadastrar, mas a dificuldade é em receber, ou seja, isso mostra que é uma opção do governo não pagar, né? Eles estão optando por dificultar o acesso ao benefício, deixando os pedidos em análise por muito tempo, e isso tem uma consequência engraçada, né? Porque as pessoas estão tendo a imensa dificuldade e mesmo assim acham que o governo é o grande responsável por elas terem essa perspectiva de um auxílio que sequer foi pago ainda. Então, para mim, o que eu queria destacar sobre essa pesquisa que foi exposta ao Diretório Nacional é que ela evidencia ainda mais a importância da gente combinar o debate sobre a saída política e o debate sobre as medidas em defesa da vida, do emprego e da renda das pessoas. Não tem como a gente não fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque é totalmente insuficiente, né, com uma bancada parlamentar, com atuações em pequenos municípios e em apenas 4 estados, no caso do PT, a gente mostrar para o povo que nós estamos enfrentando a pandemia. Nós, a esquerda, o PT, a oposição. Não temos instrumentos para isso, né? Não temos a máquina do governo nas mãos, não temos a maioria dos governos estaduais, não temos nenhuma prefeitura de capital, no caso do PT. Então não dá mais para ser esse baixo tom em relação ao debate político. A gente tem que subir muito o tom, né, e seguir fazendo todas as medidas legislativas, todas as ações necessárias nos estados onde governamos, nas cidades onde governamos, mas precisamos subir muito o tom em relação ao Fora Bolsonaro, dar o conteúdo adequado, pedir impeachment, pedir cassação da chapa, movimentar todas as instituições, movimentar a luta social nesse sentido. Então, tem que ter disputa de consciência nas redes, muita, para que a gente se mostre mesmo para a população como quem defende que Bolsonaro saia, como alternativa a esse desgoverno que está cada vez mais nítido, que não pode seguir governando o Brasil, especialmente em tempos de pandemia. Depois da pesquisa, da apresentação sobre a pesquisa, teve um informe jurídico em relação às ações que o PT ingressou no último período, tanto em relação às declarações de Moro, em relação aos crimes de Bolsonaro, um informe também sobre a movimentação das ações do TSE sobre cassação da chapa. E depois a gente tentou começar o debate político, né? O que aconteceu foi que tinha 2 textos, um texto apresentado pela companheira Gleise e pelo companheiro Paulo Teixeira, secretário-geral, e um texto que o companheiro Rui Falcão apresentou e que vários outros dirigentes subscreveram, inclusive a nossa bancada da articulação de esquerda inteira subscreveu. Houve uma dificuldade de encaminhar pela apresentação e votação dos textos, mas no fim das contas conseguimos que os 2 textos fossem apresentados e a companheira Gleise falou do texto apresentado por ela, junto com o companheiro Penildo, no movimento PT, e o companheiro Walter Pomar e Rui Falcão fizeram a fala sobre o texto apresentado por nós. Na nossa opinião, e a gente disse isso quando fez a defesa do texto, o companheiro Walter Pomar fez essa apresentação,
a gente acha que segue existindo diferenças, né, no partido em relação à condução da luta pelo Fora Bolsonaro. Segue existindo duas táticas. E aí também por isso a gente achou que era importante confrontar um texto contra o outro, sem prejuízo das emendas que foram apresentadas e ainda serão debatidas na continuação da reunião, que será no sábado, dia 2 de maio. A primeira diferença é o seguinte: o texto original, o texto apresentado pela presidenta e pelo secretário-geral e que foi aprovado como texto base para as emendas, fala de fora Bolsonaro. O nosso texto fala de fora Bolsonaro, fora Mourão, seu governo e suas políticas. Então, a gente insiste nisso e acha que tem que incluir essa especificação, que inclusive no debate dos textos foi contraditado o fora Mourão. Foi dito que tudo bem falar o seu governo e suas políticas, mas fora Mourão é personalizar, não tem para que dar essa bola toda para o Mourão, o que a gente considera algo muito estranho, né? Uma rejeição de colocar fora Mourão. Mas, enfim, é um exemplo muito prático e muito explícito de que existem diferenças mesmo. Então, essa é a primeira diferença que a gente entende que existe no partido hoje. A segunda diferença é a ênfase na defesa das novas eleições. A gente enfatiza muito isso e detalha os meios institucionais, seja através da PEC, que está em tramitação no Congresso Nacional, para em caso de vacância do presidente, em qualquer caso de vacância, o vice não assumir e ter eleições diretas, seja através da cassação da chapa pelo TSE, que aí nessa hipótese a Constituição já prevê as eleições diretas. Então a gente enfatiza muito isso e acredito que isso inclusive tem a ver com o que eu falei anteriormente sobre o Fora Mourão, né? Se rejeita o Fora Mourão porque é personalizado demais e, ao mesmo tempo, não se dá tanta ênfase assim às novas eleições. Então, essa seria uma segunda diferença que a gente acha que precisa ser construída no partido e precisa ser incorporada não só pelo nosso texto, mas pela prática concreta, pela nossa tática que vai ser implementada aí nas próximas semanas e meses. Novas eleições é uma coisa central. Um terceiro ponto é que há no texto que foi apresentado pela presidenta e pelo secretário-geral uma postura recuada frente ao impeachment, afirmando que o PT apoiará alternativas constitucionais para remover Bolsonaro, incluindo o impeachment, desde que seja uma iniciativa ampla, que não seja uma iniciativa isolada da oposição, mas um processo construído com um amplo arco de forças e tal e tal. Então, esse para nós é um exemplo também muito concreto dessa que a gente tem chamado de retranca, que eu tenho dito que é uma postura de retranca, porque o PT aceita o fora Bolsonaro e coloca uma condicionante inaceitável para o impeachment, que é ser além da oposição. Não é nem que seja o PT isolado, ou seja, se todas as forças de oposição quiserem entrar com o impeachment, mesmo assim a gente acha que não é para entrar. Bom, essa emenda, aparentemente, ela foi superada. No debate, na primeira tentativa de debater e votar as emendas, houve uma manifestação de acordo em relação a tirar essa condicionante de que desde que não seja uma iniciativa isolada. No entanto, como a gente vai debater o conjunto das emendas formalmente no sábado, eu só me sinto segura de dizer que essa emenda que retira a condicionante realmente foi acatada quando, no sábado, o debate for feito. E aí, para finalizar sobre as diferenças que a gente apontou também, tem diferenças sobre a frente ampla, né? O entendimento de que a frente ampla é algo importante, e isso se materializa agora no 1º de maio, né? Com esse palanque absurdo que foi montado no ato das centrais. Há um silêncio sobre as Forças Armadas na resolução, a gente acha que isso é um equívoco imenso, né? Há um debate sobre a suspeição de Moro e a anulação das condenações do presidente Lula, que a gente acha que teria que ser reafirmado e enfatizado, e isso não aparece de forma, no nosso entendimento, à altura do que merece. E uma última diferença que a gente fez questão de apontar é vincular a nossa luta, hoje, aqui e agora, com a luta pelo socialismo. Eu vou ler o parágrafo final do nosso texto, que fala disso. Ele diz assim: estamos diante de uma batalha histórica. Os povos de todo o mundo somente se libertarão da peste viral e de seus desastres se forem capazes de avançar no combate ao sistema capitalista e por uma nova ordem mundial, enterrando a longa e desumana dominação dos interesses imperialistas.
Partido dos Trabalhadores, a esquerda brasileira e os movimentos populares de nossa terra, mais uma vez estarão à altura de participar dessa batalha com firmeza, generosidade e espírito unitário. Então a gente propôs que o texto tivesse essa finalização, a gente apresentou o texto nosso com essa finalização e isso também é algo que não aparece no texto que foi aprovado como texto base. Enfim, essas são basicamente as diferenças que a gente expôs e que a gente vai seguir expondo no debate sobre as emendas, né? Explica por que a gente fez questão de manter o nosso texto como alternativa global, mas não foi o que foi acolhido. O texto apresentado pela presidenta Gleisi e pelo secretário-geral foi aprovado por uma maioria que a gente não sabe precisar quantos votos, porque não houve meios de fazer a votação de forma adequada, e aí o companheiro Rui abriu mão da contabilização exata dos votos, mas estava evidente que tinha uma maioria, né? Então foi isso, a gente vai continuar o debate das emendas, acho que está por hora, né, está explicado mais ou menos quais são as diferenças, né, as diferenças que seguem existindo, a gente já vem falando sobre essas diferenças aí nas últimas semanas, desde que o PT adotou o Fora Bolsonaro, a gente vem nesse esforço de explicar que não basta só a palavra de ordem, que o conteúdo a ser dado à palavra de ordem precisa ser um conteúdo à altura do governo que a gente está trabalhando para pôr para fora. Pois é, companheirada. Obrigado, Natália. Provavelmente a gente deve publicar uma edição na segunda-feira do podcast trazendo mais informes sobre o conteúdo do Fora Bolsonaro defendido pelo PT, com base na resolução final que deve ser aprovada amanhã, sábado. E companheiros e companheiras, por fim, a gente escuta agora o companheiro Elbson de Ávila, que é militante do PT no Rio de Janeiro. Ao longo de todo o mês de maio, a gente vai trazer ao final de todo o podcast companheiros e companheiras que vão falar de questões relativas à luta antirracista. A gente começa hoje essa série com o companheiro Elbson, falando sobre marxismo e a questão racial. Olá, companheiros e companheiras da luta antirracista. Quero inicialmente saudar a todos pela iniciativa, em particular ao nosso coletivo, a você, Patrick, e todos que estão juntos nesse debate. Hoje é dia 1º de maio, dia de luta da classe trabalhadora. Quando falamos de luta da classe trabalhadora, é impossível descolar da luta do movimento negro. Aliás, esses dois pilares se confundem na construção e reprodução do pensamento social brasileiro, ou seja, estruturam e determinam as condições de vida em nossa sociedade. Isto posto, podemos afirmar categoricamente que o racismo é uma realidade na produção e reprodução capitalista no Brasil. Para uma melhor compreensão, é necessário lançar um olhar para o ponto inicial dessa danosa realidade, que não começou no Brasil e, diferente do que dizem, não teve a anuência ou conivência de povo africano. Quando ouvimos falar que os próprios negros na África entregavam seus irmãos para viverem nas condições de escravizados nas Américas, vale lembrar que houve inúmeras lutas de resistência contra a saga imperialista naquele continente. Pois então, se não começou no Brasil e não foi combinado com os irmãos africanos, como surgiu e em quais condições se dá esse debate? É a partir desse ponto que começamos a dialogar sobre o tema, o marxismo e a questão racial. Muitos teóricos marxistas insistem que a luta identitária enfraquece a luta de classe, mas é uma visão equivocada. Assim como também é equivocada a visão de lideranças das lutas antirracistas, que as teses marxistas elas servem única e exclusivamente para as questões brancas ou europeizadas. Vejamos, é indiscutível que Marx deixou para nós, como sua grande contribuição, a análise do método do desenvolvimento capitalista, ou seja, a maneira como o capitalismo explora a classe trabalhadora. Esse método, devido ao contexto, foi apropriado por brancos, porém, isso nada descreve que seja uma teoria exclusivamente branca ou destinada somente a esses trabalhadores. Pelo contrário, o método de produção e reprodução ele se enquadra em diversos cenários onde há exploração da classe trabalhadora. E quando os marxistas deixam de olhar para as particularidades das lutas antirracistas, assim como para as condições de cor, gênero, enfim, ocorre aí uma falha na contextualização dessa análise. Logo,
o método de Marx deixe de ser aplicado como deve ser. Por outro lado, é importante que os militantes da luta antirracista se apropriem desse método, uma vez que a saga imperialista tem, por finalidade, a produção e reprodução capitalista como mecanismo diverso que vai desde a apropriação cultural até a expropriação dos valores mais básicos, a dignidade humana. Podemos ver quando olhamos a pirâmide social em toda a parte do mundo, sobretudo no Brasil. Daqui por diante, faremos um breve histórico da luta antirracista no combate à escravização, tendo como fundamentação a hierarquização de raças, etnias e territórios. A colonização se deu no período do mercantilismo, que foi um período de transição para a economia capitalista. E nesse mesmo período, que com base nas teses de Darwin, começa as escravizações, tendo como fundamento essa hierarquização com que falamos. Vejamos, com as investidas imperialistas a fim de colonizar, países europeus partiram para territórios de África, Ásia e América. Nesse mesmo contexto, ganhava corpo os valores e ideais da Revolução Francesa. Como então signatários de valores como liberdade, fraternidade e igualdade, poderia promover a colonização de povos e nações mundo afora. É nesse ponto que surgem as primeiras teorias racialistas, para justificar a superioridade intelectual, física e moral do europeu branco. O primeiro grande formulador foi o conde francês Joseph Arthur Gobineau. Aí estavam, então, as condições ideais para o aprofundamento da dominação e usurpação colonial na África, com a travessia de escravizados deste continente para as Américas, sobretudo o Brasil, com mais de 40% de todas essas receptação. Notem que, para dar continuidade ao processo de reprodução capitalista, utilizaram desse artifício a noção de superioridade racial passar a ser legitimada na ordem imperial, na qual o fornecimento ininterrupto e o bom preço de matérias-primas era o combustível para o funcionamento da economia internacional. As teorias raciais surgiram para legitimar uma concepção de mundo que pregava liberdade, igualdade e fraternidade entre os brancos e que justificava a superexploração de outras etnias. A ideologia do racismo passou a existir dentro de cada país, mesmo nos da periferia do sistema, como explicação determinista para a dominação de classes, o desnível social e a europeização acrítica de suas camadas dominantes. No Brasil, especificamente, foram travadas diversas lutas de resistência ao regime escravocrata e por libertação visando uma outra forma de economia, de organização. Temos como símbolo maior de resistência o Quilombo do Palmares, sob a liderança de Zumbi e Dandara. Seguido, tivemos muitas outras conquistas de abolicionistas, que de maneira geral estava diretamente ligada ao processo de reprodução do capitalismo com forte intervenção internacional, sobretudo da parte da Inglaterra, que dominava as rotas marítimas, forçava o fim do tráfico de negros e negras pelo Atlântico, claro, visando ampliar o comércio consumidor, o mercado consumidor. Da parte das autoridades do Brasil e sua burguesia escravocrata, cabia apenas acatar, apesar da resistência conservadora em meio às diversas lutas abolicionistas que antecederam o fatídico 13 de maio, símbolo maior da elite emergente naquele momento, predestinada a dar continuidade ao capitalismo sobre o manto republicano, proclamado no ano seguinte. A libertação trouxe ao centro da cena, além do projeto de modernização conservadora para a economia, o delineamento social que a elite desejava para o país. Signatários do darwinismo social se imbuíram da tarefa de marginalizar e criminalizar toda a cultura africana no país. Isso porque relacionava fatores físicos e populares ao desenvolvimento da cultura. Seus seguidores entendiam que o período colonial formou uma mestiçagem original. Este seria um fator decisivo para a superação do nosso atraso, através
da futura constituição de uma raça brasileira, com supremacia branca. Daí a necessidade da imigração europeia. Aqui os argumentos para a teoria do branqueamento. À medida que a supremacia branca europeizada se fortalece, as demais tendem a diminuir, com o internamento do selvagem e a extinção do tráfico de negros. A influência europeia tende a crescer, com a imigração e pela natural tendência de prevalecer o mais forte e o mais hábil. O mestiço é a condição dessa vitória do branco, fortificando-lhe o sangue para habilitá-lo aos rigores do clima. Essas opiniões evidenciam o pensamento dos abolicionistas sobre a composição étnica pretendida para o país. Membros das camadas médias e altas, geralmente cultos, cosmopolitas, alguns ligados diretamente à oligarquia rural e, em sua maioria, defensores do progresso, os positivistas, ou do desenvolvimento, os liberais, tanto econômica como política e ideologicamente aos parâmetros do liberalismo. Não havia contradição, em fins do século XIX, em alguém se apresentar como um abolicionista e, ao mesmo tempo, manifestar um racismo ou um elitismo acentuado. De certo, não havia vínculo entre ambas as coisas, assim como não havia compromisso algum entre a grande maioria dos abolicionistas e os negros cativos. O mais importante era não tocar na ordem institucional que tinha como pilar central a grande propriedade de terra, também um fator determinante para a reprodução capitalista. Com base nessas considerações, inclusive com a migração de trabalhadores e trabalhadoras com mão de obra da Europa, que a luta de classe e a questão racial andam lado a lado no Brasil e de nada ajuda uma a se opor à outra. Como mencionado no início, é um equívoco subjugar a luta antirracista em detrimento à luta de classe no sentido amplo, pois uma está entrelaçada à outra e ambas são alvo da exploração capitalista. Já por outro lado, os militantes das lutas antirracistas que negam o marxismo tendem a fazer uma luta incompleta, por não compreender a dinâmica da produção e reprodução capitalista, e dessa a exploração da força de trabalho para a sua manutenção. E dito isto, é muito pertinente reafirmar a todo momento, não há capitalismo sem racismo. Para finalizar mesmo, quero dizer que esta fala foram apenas uma breve consideração sobre o tema. É preciso que a gente faça um estudo aprofundado, utilizando as diversas bibliografias existentes, os diversos teóricos que já formularam sobre a questão, inclusive falando sobre a Internacional Comunista, como foram o posicionamento no meio de todo o debate, como é o andamento, o entendimento nos países de África, como eles adotam e aplicam as teorias marxistas. E para isso a gente tem, eu posso citar aqui alguns teóricos que vale a pena a gente estar se debruçando em cima de suas formulações, como Angela Davis, Clóvis Moura, Patrick Lumumba, Frantz Fanon, Amilcar Cabral, Eduardo Modlane, Samora Machel, Agostinho Neto, Tomás Sankara, Sami Amin. Podemos também citar teóricos no Brasil que fazem muito bem esse debate, mas como falei, o tempo aqui é curto e isso aqui foi apenas algumas considerações. Patrick, eu espero poder voltar em algum outro momento, assim como possibilitar nos nossos encontros de formação, que a gente sempre faz, né, a articulação de esquerda sempre organiza no começo do ano, a gente poder aprofundar a questão do marxismo e a questão racial, as lutas de classe, enfim. Para finalizar mesmo agora, quero de fato agradecer e me colocar à disposição para a gente continuar essa conversa. Um grande abraço, viva o trabalhador, viva a luta da classe operária. Fora Bolsonaro, fora Mourão, racistas não passarão, machistas não passarão, fascistas não passarão. Grande abraço, até breve. Valeu, Elbson. Obrigado, companheiro. Tamo firme. Fora Bolsonaro, fora Mourão. Comperada, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. A gente se reencontra de novo na segunda-feira. Mas deixamos aqui o nosso forte abraço aos trabalhadores e às trabalhadoras
neste dia de luta. Lembrando que aqui no Brasil, a luta dos trabalhadores neste momento é pela vida, pela sobrevivência, e as duas coisas passam indissociadamente da derrota do governo Bolsonaro, o maior aliado do vírus aqui no Brasil. Saudações petistas e um bom final de semana.